Eu sou a Dudinha, eu tenho 18 anos, desenvolvi a ideia da roda através da minha bolsa de estudos. Foi um projeto que surgiu muito sem querer e foi um projeto que eu desenvolvi, eu estou desde abril, no Boto Fé no Clima. Foi um projeto de estudos bem legal e agora eu estou junto da gestão ambiental. Bem, se apresente. Se apresente. Meu nome é Tereza, eu sou vó dessa criaturinha. Estou aqui para dar uma força para ela. Espero que vocês gostem do que ela vai dizer e que a gente possa entrar num acordo que deixe tudo certo em função do nosso clima maravilhoso que está, que a gente já não entende mais ele, uma hora é frio, outra hora é calor. E em função também dos estragos que o clima está fazendo em muitas casas de religião. Muita enchente, muita... Espero que com esse encontro a gente ache um meio termo certo sobre o que mais que vai acontecer e que se ache uma solução. O Papai do Céu ajude também, né? E dê tudo certo. Obrigado. Meu nome é Frederico, pode me chamar de Fred. Eu sou ativista no Ecoclima, junto com a Rei e a Virginia. E eu gostei muito da proposta quando o grupo partilhou dessa roda de conversa, porque eu tenho estudado a integração entre tecnologia e conhecimento tradicional no mestrado em ciência da computação aqui na URGS e junto com um projeto do Departamento de Antropologia da UFPEL com as comunidades tradicionais lá daquela região, principalmente ribeirinhas, né? Se afeta bastante lá a questão das comunidades de pescadores e tal, a questão do clima. E queria conhecer as pessoas que estão falando sobre isso aqui em Porto Alegre também. Oi, gente, eu sou a Renata, também faço parte do Ecoclima. Eu sou uma ativista da crise climática. Eu sou do bairro Restinga, daqui de Porto Alegre. Eu trabalho com o deputado estadual Matheus Gomes. E, para além de vir apoiar a Dudinha, né, no projeto final dela, acho que é um tema que precisa ser cada vez mais comentado. A gente entende que não precisa tu estudar ecologia, ser ecologista, ter uma graduação em gestão ambiental para falar sobre clima, né, para falar sobre como somos afetados e criar as soluções. A gente viu, né, como que o povo de terreiro foram altamente atingidos e a falta de políticas públicas, né, que separam o que é a casa da pessoa, o que é a casa de religião e como que dentro do espaço público e dos movimentos ambientais isso também precisa ser um tema. Eu sou o Christopher, milito com a Dudinha na fronte. Eu vim aqui porque ela me convidou, basicamente, mas acredito que como militante é impossível a gente já não pensar sobre a luta no meio ambiente e sobre todas as questões que estão envolvidas, já que atinge todos nós, né? E também eu sou de Candomblé, né? Daí, estamos aí, então, é isso. Oi, gente, eu sou a Eduarda, da Duda, e para Duda e eu, né? Sou a melhor amiga e irmã da Eduarda há anos já. Vim para estar dando essa força para ela, porque esse ponto é importante para ela. E assim, só para mostrar a diferença para essa mulher inteira acontecendo. E também de religião. E também de religião. minha autoritária das águas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Janina, sou conhecida como Jana. Estou aqui também para apoiar a Duda, porque além de nutricionista, sou porta-bandeira do Carnaval de Porto Alegre também. E a Duda faz parte da minha equipe junto com a minha diretora, que é a Miri, que é dela, Lina também. E acredito que tudo que faça, eu sempre me interesso por tudo que faz parte da minha religiosidade, da minha cultura afro, seja ela onde estiver, e muito para apoiar essa menina aí que está em avanço, crescimento no mundo. Boa tarde, meu nome é Nora, eu sou mãe da Janaína e também vim para apoiar a Duda, que eu também sou de religião, e me interesso bastante por essa. Vocês, como jovens, que já trazem como ele falou, da tecnologia para ajudar os povos de terreiro, porque
geralmente o pessoal perde bastante a moradia, perde o... A gente sabe que muita gente que foi atingida pela enchente, né, para a gente poder tentar um caminho para melhorar essa, como é que eu vou dizer, a localização, né, ou alguma coisa que ajude assim, eu digo que a gente não tenha tantas perdas, porque o clima cada vez vai ficar pior, né? E a gente não tem muito que nem poder público não ajuda em nada, né? É isso, enfim, dá uma força pra Duda. Agora eu vou dar um corte na roda e vamos transliterar se apresentarem também. Aí depois a gente volta aqui pra roda. Eu sou Vera, viu, gente? Eu vou aí. Vou sentar aqui. Eu sou a avó da Duda. E eu tô aqui para apoiar ela, né, gente? Já tô chorando, eu não fosse ontem, emocionada. E é isso aí. A gente sabe que o dia vai longe e eu levo fé em vocês, gurizada. A gente já tá, né, vozinha, calejada de tudo isso daí e a gente acredita em vocês. Essa força jovem aí que tá, tipo, para arrebentar. Tanto que tá ali a nossa guriazinha, arrebentando tudo. E vai dar tudo certo. Só depende da união faz a força. Né? É isso. Beijos. Vem, Didi. Vou me envergonhar. Eu choro o tempo inteiro. Meu nome é Miri, sou tia e mãe de santo da Duda. Também faço parte do Carnaval de Porto Alegre e da religião afro. Não fui atingida, né, nem a minha casa de santo foi atingida, mas eu tenho amigos que foram atingidos e a gente espera poder, junto com vocês, ajudar a ter nem que seja um pontinho, um cantinho de vela para ajudar esse pessoal que foi atingido. Tá bom? Tá, já vimos que o terceiro das paredes Esse bem aqui envergonhado. não fala, ele é Então vamos envergonhado. voltar pra roda, então. Boa tarde, me chamo Luiz, sou de religião de matriz africana, faço parte de um centro espírita e que, coincidentemente, com o projeto da Duda, meu centro espírita ele está adentrando a um projeto com outros centros espíritas e terreiros de Viamão e de outras partes de Porto Alegre, que se chama o Festival de Oxum, que na verdade é um projeto que mais serve para conscientizar tanto o nosso povo de terreiro quanto o público sobre a valorização da nossa terra, a valorização do ambiente, a valorização da água, por isso que se chama Festival de Oxum, que é mais por conta dos rios. E coincidentemente eu fui convidado pela Laura para vir aqui dar uma olhada. Boa tarde, me chamo Laura, sou filha de Barajelu, cuida das águas ali, da água dos rios. Sou filha de santo da Iajus de Xangô, que hoje é uma ativista social que está dentro do projeto de Águas do Oxum. Eu vim através da fala dela, vim dar uma força para Duda, uma força bem grande, que ela sabe o quanto eu apoiei ela em tudo que ela faz. Então, é um braço, assim, o que ela está fazendo hoje é um braço de Águas de Oxum também. Que a gente vem falando sobre isso, sobre o porquê de largar os axés no canto do cruzeiro e tudo mais. E aí a gente vai, aos poucos, falando sobre isso e se concretizando este novo habitat, vamos dizer assim, que a gente está tendo nas águas, nas chuvas. Então, é isso. Obrigada. Bom, eu sou a Catherine. Eu e a Dudinha, a gente conversou essa semana um pouco sobre religião. Eu falei para ela que eu queria entender mais sobre essa parte, porque é uma parte que eu estou buscando no desenvolvimento. E aí ela me convidou para a roda, disse que ia ser muito legal. E a parte de meio ambiente é uma parte que me chama muita atenção. E é uma parte que, felizmente, está crescendo de uma forma negativa. E acho que a gente tem que se unir, sim, para achar soluções viáveis para essa crescente. Boa tarde, meu nome é Carol. Eu sou convidada da convidada. E eu sou religiosa, então foi um assunto que me interessou muito e eu queria prestar meu apoio. Legal. Sou Marcelo, sou de Oxalá, poucos aqui
me conhecem mais religiosamente conhecem talvez o meu pai, que é o pai Marcelo Lira, vereador de Porto Alegre, foi vereador de Porto Alegre. E eu fui convidado, na verdade, por uma convidada que era a Gabi, não sei se Sim. a Gabi, ela não ia conseguir vir devido ao neném, então ela me implorou para vir. Então eu vim aqui representando a nossa religião, representando a minha nação Oió, e a forma de como a gente pode conversar, talvez não achar uma solução, mas sim poder unir todo o pessoal à conscientização. Então, é isso. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caleb, tenho 21 anos, faço faculdade de música na UERGS. Eu também vim de projeto social dentro do Morro da Cruz, inclusive. E dizem que esse pessoal da música é meio doido, então eu tô aqui pra dizer que é verdade, já todo mundo meio doido. Mas eu acho que isso faz muito sentido para mim estar aqui hoje, porque essa parte de união das pessoas, de entender necessidades humanas que às vezes não estão tão implícitas, sabe? Estão mais por trás. Então é necessário a gente ter um olhar mais especial para esse tipo de coisa. Porque a gente sempre quer trazer o melhor para a nossa comunidade e o melhor para as pessoas que estão à nossa volta também. Então a gente está aqui para dar apoio para a Ludinho, também estou aqui porque acho que isso conversa totalmente comigo. Ai, gosto de fazer apresentações. A ideia agora é a gente ter um painel para falar um pouco sobre o fato de nossos orixás terem ficado embaixo d'água e sobre a enchente. Aí depois a gente vai abrir um pouco para falas, para todo mundo falar um pouquinho. Eu fiz uma bolinha para poder me ajudar, para não me perder. E eu fiquei muito em dúvida sobre qual título usar para começar a apresentação. E eu acho que nenhuma frase seria tão marcante como os nossos orixás ficaram embaixo d'água, porque foi exatamente isso que a gente viu durante as enchentes. E é uma frase extremamente carregada de dor, mas muita verdade. Então é inviável iniciar uma conversa sobre crise climática e religião, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, sem a gente falar sobre o quanto que a gente sofreu durante as enchentes. E principalmente o povo de terreiro, o povo preto, o povo periférico foram os mais afetados, foram os mais atingidos, mas em compensação foram os mais necessitados, mas os mais esquecidos pelo poder público. E a gente ainda carrega o medo toda vez que o céu fecha, que está marcando para chuva, como está marcando para chuva hoje, por sinal. E o Melo foi reeleito ano passado, e para a gente essa é uma das maiores tristezas, porque ele é fruto muito dessa destruição que a gente viveu. E junto dele, com o setor privado, a cidade vive numa vulnerabilidade absurda. A casa pode ver por somente 10 minutos, mas Porto Alegre já fica embaixo d'água. Então, em junho, mês passado, os rios subiram novamente, várias regiões já ficaram alagadas por poucos dias de chuva. Então, muita gente perdeu tudo de novo. Qualquer chuva que a gente acontece, as pessoas revivem todo esse trauma das enchentes. E quem aqui foi atingido pela enchente? Foi só poucas pessoas até foram afetadas aqui. Mas quem realmente sente o preço dessa crise climática, ela não é um desastre abstrato. Ela não é uma estatística que a gente apenas vê na TV, ela é o que a gente vive na realidade. É o nosso povo que mais está sofrendo dia após dia com essa ferida aberta. É as famílias que trabalham presentivamente do nascer ao pôr do sol e não conseguem ter um dinheiro digno para conseguir ter uma casa. Porque o pouco que eles conseguem construir, a enchente foi lá e levou tudo. Então, essa é uma realidade que está acontecendo diariamente no nosso planeta. A gente está vivendo essa crise climática. E ela não é mais uma teoria, ela é a água barrenta que está invadindo nossas casas, levando um pouco que a gente tem, destruindo memórias, destruindo gerações. E para a gente de religião vai muito mais além do material. Não é só o material que mexe com a gente. É ver todo um sagrado submerso debaixo d'água. É ter que ver a dor de ter que resgatar nossas ferramentas, muitas vezes danificados ou perdidos para sempre. E a experiência de ter o próprio espaço de fé sendo transformada em lama, impedindo a realização de rituais e de todo o sagrado. E quando a água atinge o terreiro, ela não atinge somente as paredes, né? Ela inunda toda a nossa fé, a nossa história, a nossa capacidade de cultuar e resistir. A crise climática ela não é mais hoje sobre um debate para a gente debater sobre os nossos futuros. A gente debate o que está acontecendo agora, toda a destruição que a gente está vivendo atualmente. É como pensar como que a gente pode ser menos afetados e sofrer menos. E a gente tem esse ano na COP30, que é a Conferência de Partes do Clima da ONU, que vai acontecer no Brasil, vai acontecer no Belém. Então é muito importante que a gente defina metas grandes, como não atingir 1,5, que é uma das principais pautas dentro do meio ambiente. Só que também a gente tem que pensar no nosso território, no nosso ambiente, de como fazer com que a água não entre mais nas nossas casas. E quando o rio subir, como fazer com que ele não afete e não destrói tudo que a gente tem.
E se atingir algum pouco, como reconstruir isso de uma maneira fácil e rápida para nossas populações? Porque o povo ele anda com medo e o povo anda cansado. E é algo que a gente anda muito vendo as pessoas com medo por não enxergarem capacidade de conseguir mudar alguma coisa e simplesmente aceitarem toda essa destruição. Então, eu queria fazer uma pergunta agora para entender, para conversar aqui entre a gente. Como que vocês pensam, como a gente pode fazer com que essas águas não entrem de uma forma tão destruidora dentro das nossas casas e se entrar que não atinge a gente tanto? É um questionamento muito complicado e difícil, só que o Rio Grande do Sul foi destruído. A gente perdeu tudo no passado e a cada chuva a gente destrói mais um pouco. Então, a ideia agora é ter uma fala rapidinho de todo mundo, de no máximo 5 minutos, que é um tempo bom, porque todo mundo gosta de falar bastante, para poder conversar um pouquinho. É uma pergunta complicada. É que foi muita água, não é uma questão assim de choveu e entrou água. Foi muita água, foi densidade de água tanto da parte da Argentina para cá, do interior, e todo mundo sabe que o Porto Alegre é uma das regiões mais baixas do nosso Rio Grande do Sul. Então todas as águas da serra, todas as águas elas praticamente desceram no Guaíba, assolou o barro e a água subiu. Então hoje qualquer tipo de chuva é quase impossível dizer não vai encher, porque é muito assolado de barro, como desceu tantas águas, está muito assolado o barro, então é isso aqui assim que tem de água e o barro está, uma maneira que teria seria de tirar esse barro que teria, né? É uma das maneiras mais difíceis que tem hoje. Existe tecnologia, sim, mas eu acredito que hoje a não evolução do próprio Brasil em teorias de aviamentos assim, não teria uma solução prática para tirar essa assim como os chineses, vamos dizer assim. Então é uma pergunta muito difícil e muito polêmica. Qualquer uma aqui vai ter uma totalmente avessa a minha resposta. Mas, do meu ponto de vista, seria esse. Porém, também em contrapartida, povos religiosos. A relação de, por exemplo, ir despachar uma obrigação e deixar papel, garrafa plástica, tudo que fica ali que não é do orixá, não é aquela coisa assim, não é do Exu, retirar aquilo ali, porque aquilo ali, querendo ou não, se um lixeiro não passa, vai para os esgotos. Enche os esgotos, transborda para fora. Então, a conscientização do povo nosso religioso seria a gente entrar nesse assunto de tirar essas bandejas, os papéis, e poder deixar só ali o que é da essência do Exu, do orixá. Do orixá. Usar mais as plantas, isso, né? exatamente. Uma folha de bananeira. A folha de bananeira dá para fazer um pratinho, uma cumbuquinha, que ali dá para despachar o oferendo, a frente, fazer as frentes também, né? Porque também deixar, como tu falou, como é que tu vai deixar sujar a natureza se o orixá é a natureza, né? O orixá não come papel de mala, não pega um copinho de plástico, ele derrama na natureza ele, né? Exatamente. E no Rio a mesma coisa, que me deixa muito preocupada é quando a gente despacha toda a obrigação, né? Aquilo, o rio é vidro, é faca, tá? Quebra tudo e despacha. Claro, atira lá no meio, mas aquilo ali um dia vai bater de volta, né? No momento que a gente se fala que o pronto se faz o processo da Lixunte, que a gente se quebra as vasilhas, se quebra as ferramentas, se parte as ferramentas, se
faz, né, todo o ritual, por mais que a gente leve os orixás de praia, se leve, né, os orixás que possam permitir a praia, se coloque lá, caminha-se bastante dentro da água para se despachar, uma hora volta. Mesmo que a gente precisa botar fora. Exatamente, não temos nem espaço específico. Tem a beira da praia de Ipanema, mas querendo ou não, ali as pessoas convivem. Deveria ter, que todas, eu penso que nós que somos da religião, de ter uma associação num lugar, um mato grande, teria que ser, né? Para despachar Exu, Orixá, Abissum, né? Eu pensava que a Afrobras poderia ter isso, da gente pagar, mas eles não pagam nada, né? A gente paga, exatamente, a gente paga, mas não tem melhor não. Deixa abaixo. Mas complementando o que o Marcelo falou, eu acredito que essa conscientização realmente tem que partir de dentro dos nossos tempos, né? Assim como tanta coisa evolui em tecnologia, a religião também evoluiu, né? E muito. Antigamente a gente ouve os mais velhos de que bota o pé vinha nas costas, vinha lá no tempo. Hoje em dia tu tem tele, né? E então a nossa religião também, apesar de nós lidarmos com a ancestralidade, a tecnologia também chega a nós, né? E a gente vê hoje, quem é de religião que sabe, tem casos, com certeza, não sei se diz ou não, mas eu digo que várias casas de religiões, eu sou de nação em Ijexá, mas tem casas que usam depenadeira, é uma tecnologia, né? E aí aonde que a gente vai despachar tudo isso, né? Em que lugar? E na minha casa de religião hoje a gente já substitui, vai lá, não precisa botar um copinho de plástico, só despacha e retira tudo, mas tem casa que hoje em dia tem o papel de seda, ainda utiliza e despacha com tudo aquilo, né? Tem coisas que são biodegradáveis, tem coisas que não são, e tudo, além disso tudo, embutido dinheiro, valores, né? Posso comprar um papel biodegradável, mas é mais caro, infelizmente, né? Mas então são muitas questões, né, que nos levam, mas acredito que um encontro como esse nos leva a muitos caminhos, né, de melhorias. Mas inicialmente acredito que é a conscientização dentro dos terreiros, né, e é caminhar junto a ancestralidade e a tecnologia para que a gente tenha um bem-estar comum, né, até porque os nossos filhos vêm aí, os filhos dos nossos filhos, e aquela garrafa de vidro vai continuar. Antigamente se tinha poucas casas, né? Exato. Se fazia todos esses rituais, dessa forma, porque se tinham poucas casas de religião, né? Hoje o Rio Grande do Sul é o local, é o estado onde tem maior quantidade no Brasil de casas de religião. Então hoje, vamos supor, aqui nessa rua aqui, provavelmente pode ter 4, 5 casas de religião. Coisas que antigamente não tinha. Antigamente, com certeza, se tinha na Cidade Baixa, se tinha 2, 3 casas. Hoje, em cada rua, a gente vê uma casa de religião, a gente vê a casinha vermelha na frente da casa, pode ter certeza. É uma casa de religião, tem alguém pensando aí. Então, isso se propaga, as coisas vão crescendo. E aí acaba tendo maior, digamos, lixo que não é necessário. Hoje a gente tendo essa, como a tia Laura falou, a cumbuca com folha de bananeira, né? Não é o meu caso, nós somos de Jejinagô, mas tipo, Cabinda, por exemplo, pode colocar as suas folhas, os seus axés na folha de bananeira. Eu não conheço bem as demais nações, conheço da minha. Nós não utilizamos a folha de mamoneira, mas muitas nações utilizam a folha de mamoneira. Não precisaria se utilizar uma bandeja, não se precisaria utilizar uma... Infelizmente a gente vê até gamela às vezes. Gamela,
E é a madeira, né? E é caro. Cara, e madeira que, né? Eu não dia. Não, até pra comprar as coisas pra roda, porque no final a gente vai ter uns lanchinhos pra comer. Eu comprei os copos, todos ecológicos, todos de papel, só que eu não achei em lugar nenhum em Porto Alegre pra comprar colher ecológica. E eu comprei colher de plástico porque a gente não encontra. Quando a gente encontra é caro, também tem muita essa dificuldade de poder encontrar, porque a gente não encontra lugares pra vender. Eu achei na internet, só que ia demorar dias pra chegar. Então eles têm a questão do ser mais caro também de não ter de fácil acesso, porque não existe muitos locais pra vender. Tem de fibra de coco também, né? Mas é caríssimo, né? Sim, Eu trabalho na área de alimentação coletiva e tem muitas empresas hoje que para estar dentro, sabe, questão de impostos e tal, eles pedem para os, no caso dos fornecedores, para que tenha o mínimo possível de plástico, né? E aí, tipo, a gente tem o copo do cafezinho, cortesia, só que o custo desse deveria ser mais baixo, porque, né, a gente não... Mas, enfim, é muito difícil de conseguir. A gente acaba pagando uma multa porque tu não consegue diminuir a quantidade de plástico que se... Né? É claro, digamos, hoje eu tenho lá, por cima, 1000 refeições. Então, seria mais ou menos uns 1.200 copos por dia. Se vai, porque a pessoa vai lançar um copinho, né, para tomar um suco, água, enfim. Então, é algo necessário, mas que, de novo, a gente bate na tecla da economia, né, do custo, do valor aqui. Sim, a multa sai mais barato do que comprar do que comprar exatamente. A multa é mais barata do que, infelizmente, comprar o copo. Foi engraçado que vocês entraram no assunto que era para ser o assunto a ideia de ser dita agora. Que agora a ideia seria conversar exatamente sobre essa questão de descarte. Porque a água deu tudo, mas quando a gente pensa em Porto Alegre, a gente pensa muito na questão do Rio Guaíba e na questão de toda essa poluição que a gente tem. E a enchente foi devastadora, mas muito antes disso o Guaíba já estava extremamente podre, extremamente poluído. E essa é a realidade que a gente lida, e para a gente de religião não é somente o rio, é o rio, mas também é a casa de Oxum. E a religião a gente se conecta muito com a natureza, e ela é a nossa base, é o alicerce da fé. E quando a gente pensa hoje nessa energia viva dos orixás, a gente encontra ela na natureza, como a tia comentou. E quando a gente pensa, a gente vai na encruzilhada para ofertar para bará, a gente vai nos matos para oferecer nas folhas para oferecer a moçanha, e é nas cachoeiras, nas fontes, nos rios, no Guaíba, que a gente vai para se conectar com a Mãe Oxum, com a doçura, com a fertilidade, com a riqueza e a sabedoria dela. Então, em dezembro, a gente comemora o dia dela com o Festival da Mãe Oxum em Ipanema, e que em teoria era para ser um lugar de festa e de reverência, mas hoje, quando a gente vai para Ipanema, é um local de negligência, de falta de respeito. Então, o Guaíba está extremamente poluído. Acho que isso é algo muito nítido entre a gente. E diversos pontos, na orla principalmente, a gente não pode entrar no Guaíba, porque ele é poluído. Então tem áreas que falam, né, que a gente pode tomar banho, porque são próprias para banho, mas o que seria esse próprias para banho? Se uma água ali no lado está poluída, ela é própria para banho, mas ela é saudável para a gente, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, ela não é uma água limpa, porque a água ali do lado está podre e existe o vento. Existe o vento da manhã, você faz com que essa água circule de um espaço para o outro. Então é ali no rio que a gente oferta para a Mãe Oxum, que a gente oferta para todo o povo da praia, principalmente a gente que não tem o mar, só temos o rio. Então é um lugar extremamente sagrado, é essencial para a nossa vida. E que arregue um pouquinho mais alguns dados, que eu acho que não são tão interessantes até para o momento de agora. O fato que a gente tem somente 36% dos esgotos do Brasil são coletados. Todos os restos vão direto para os rios, sem nenhum tratamento. Então, todo lixo que a gente faz nas nossas casas vão direto poluir. E depois tem pessoas que vão para esses rios. Porque o Rio Guaíba é poluído, mas tem outros que teoricamente não são, mas que nossos lixos, nossas casas vão direto para eles. Então, agora eu ia entrar no questionamento de como ofertar sem poluir. Só que foi literalmente a conversa que a gente acabou de ter. A gente literalmente antecipou a conversa, sem nem ser comentado próprio no tema. Então, eu acho que seria interessante entrar no próximo assunto, que seria a questão de pensar no futuro, né? A gente está poluindo, a gente oferta de uma forma não saudável, a gente tem um Guaíba extremamente poluído. Qualquer chuva que acontece em Porto Alegre, a gente alaga tudo. Então, aqui, literalmente nesse espaço, aqui na Casa de Cultura e Resistência, a
a água chegou na esquina de baixo. Desculpa. E quando a gente fez esse espaço, virou uma cozinha, a gente trazia doações para cá. E na enchente a gente teve que jogar tudo aqui para cima, com medo das águas chegarem até aqui. Então, esse espaço físico que a gente está, foi um espaço que a água não chegou até aqui, mas foi um espaço também que atingido, porque a gente doou muito através desse espaço. Essa sala aqui, ela era cheia de escova de dente, por sinal. A gente doava todos os itens de higiene e ficava nessa sala. Então, a gente já viu quanto a enchente foi dolorida, a injustiça que o povo de terreiro, a população preta periférica sente na pele, a tristeza de ver a casa da Oxum inabitável, nosso país extremamente sufocado pela poluição, a urgência da crise climática, ela é inegável. É um impacto extremamente forte nas nossas vidas, na nossa fé e nas nossas pessoas. E olhando para frente, é hora de pensar no nosso futuro, principalmente no papel da juventude, dos nós jovens, de como que a gente pode mudar isso, como a gente pode mudar. Agora que eu perguntei só para minhas juventudes políticas, mas aqui também tem bastante jovens, né? Mas isso significa que é importante a gente estar nas mídias sociais, é importante a gente estar no terreiro, só que também é muito importante a gente ouvir os mais velhos, principalmente para entender com os nossos guardiões, nosso saber de como mudar, de como era feito antigamente, porque antigamente o plástico não existia. Então era usada a folha de bananeira porque não tinha opção do plástico. Então como voltar para esse antigamente sem ter essa ideia de estamos lutando por antigos, estamos retrocedendo, muito pelo contrário, a gente está evoluindo, voltando a trabalhar como os antigos trabalhavam, porque a forma que o mundo está atuando atualmente é para os filhinhos da Diana, por exemplo, que nós somos nossos caçulas do carnaval, como ela comentou, não vamos ter planeta. A gente não vai ter planeta quando a gente tiver a idade das mais velhas que estão aqui na roda. A gente vai viver um planeta que a gente não conhece como hoje, que vai ser algo extremamente destruído. Então, a religião nos ensina muito a reverenciar a natureza, a tratar cada elemento, a água, a terra, o ar e o fogo, como parte de nós mesmos. Porque são parte dos orixás. São partes de Oxum, de Xangô, de Ossanha, Iemanjá e todos os outros orixás. Então, é extremamente necessário a gente conhecer os fundamentos e proteger a nossa essência, o nosso ambiente e o nosso futuro. Mas é extremamente importante a gente proteger e pensar dentro dos nossos terreiros, mas também de pensar nas nossas ruas. É levar nossos conhecimentos, nossa sabedoria para fora das nossas casas, ocupando espaços que historicamente foram nos legados e que são cruciais para a construção de um futuro mais justo e sustentável. Então, deixa eu tomar uma água. Eu fiquei uma semana em Goiânia e minha voz ainda não voltou, porque estava na rua defendendo nossos objetivos. Porque estar na rua é estar na universidade, é estar defendendo o que a gente acredita, buscando conhecimento, para a gente poder somar conhecimento científico e acadêmico, a tecnologia, junto com o saber ancestral. Porque eu vejo que a única forma da gente conseguir ter um futuro sustentável e poder tentar solucionar minimamente a crise climática é juntando a ancestralidade com o conhecimento técnico. Então, é aprender outras vozes não, desculpa, aprender outros idiomas para a gente poder usar a nossa voz para literalmente alcançar cada vez mais rodas e rodas muito maiores de pessoas. É estar em eventos internacionais, como a gente tem no meio ambiente, a conferência, a COP, que é a Conferência do Clima, mas também é estar no território, conversando com pessoas da base, conversando com pais distantes dentro das suas próprias casas. E nessa jornada é muito importante a gente não estar sozinho. É importante a gente estar em rodas, estar em pessoas, estar em grupos, porque o futuro sustentável que a gente almeja, ele não vai ser construído por uma pessoa ou por uma forma de saber. Ele é construído através desses diálogos múltiplos, dessas diversas pessoas dialogando juntas nessa mudança. E quando a gente pensa em diálogos múltiplos, eu vejo muito importante questionar em como dialogar com os urbanistas. Minha tia saiu agora, mas ela é arquiteta também, uma das várias versões dela é ser arquiteta, para questionar como que a gente pode planejar as cidades, para que quando a chuva vem, ela não destrua, para que, como fazer com que não entre nos nossos bueiros, nos nossos lixos, para a água poder passar, como conversar com nossos gestores, para que o saneamento chegue de verdade às nossas comunidades, porque se a gente vai das nossas periferias, hoje muitas regiões não têm saneamento básico, e principalmente como engajar com que as empresas, em geral, principalmente, não hajam ações que poluem nosso Guaíba, que não poluem a casa de mãe Oxum. Já que já no encerramento, a nossa força está na união da Xé, ela está no nosso conhecimento, com articulação política, ciência e solidariedade de quem está disposto a lutar por um planeta mais justo e equilibrado para todos. Então eu vejo muito que a gente tem esse chamado de que a fé nos junte para conseguir juntos tentar gerar alguma mudança pelo nosso meio ambiente. Agora eu vou falar.
falas abertas. Eu, como da juventude do nosso povo religioso, e aqui como representante disso, que eu fui convidado por isso, não sei qual o objetivo maior aqui de vocês, o objetivo maior, mas essa fala tem que ser levada para os povos de terreiro, tem que haver oficinas dentro de terreiro. Pontos na Zona Sul eu conheço muitos, tem o nosso e-mail que está aberto para essa conversa com o pessoal lá da Zona Sul. Na Zona Norte também conheço o pessoal, se quiser também fazer essa voz na Zona Norte. Então, está aberto as portas, se quiser poder levar essa palavra mais adiante, mais para o pessoal a fundo no terreiro. E também tem muitas parcerias com mídias sociais dentro da nossa religião, e a nossa voz é a voz do futuro. Então, quanto mais a gente se expor, não digo se expor e dizer que a gente é o tal, mas se expor e mostrar que a gente tem a capacidade sim de poder ter alguma solução para algo muito maior. Junto com o apoio político, junto com a nossa religião, os dois unidos sim podemos ser muito mais fortes, e a juventude é esse o caminho. Então, essa é a colocação. Parabéns por esse projeto. Não sabia qual caminho iria levar, mas é um caminho muito bom. Parabéns. Obrigada. Duda, e esse assunto também já está sendo discutido na academia. Há um mês atrás, né, eu fui numa reunião lá no campus da URGS, e lá discutimos junto com aquele escritor, ele é o Norton, desculpa, não me lembro o sobrenome dele, e a gente fez uma videoconferência com ele a respeito do batuque, a ancestralidade, e também foi discutido na academia com quem estava. Tem uma moça que estava, na outra semana ela ia apresentar, ela é filha de santo do Babadiba. Eu não conheço, né? Mas ele pessoalmente, mas já ouvi falar. E ela fez um trabalho assim como, mais ou menos como o teu, dentro do terreiro dele. Desde que ela começou a pesquisa até terminar. E foi discutido na academia, com professores, com essa videoconferência, com o Norton, que escreveu o Batuque no Rio Grande do Sul. Foi muito... É uma coisa boa, porque já está sendo discutido esse assunto dentro da academia. Está tendo uma pós aqui na URGS, onde eles estão debatendo sobre agentes do terreiro. Uhum. Eu até fui esses tempos, caí sem querer lá, através do professor Junei, o professor do Pescar queria estar hoje aqui. Só que ele literalmente teve que ajudar no mutirão para limpar a casa dele, por causa da enchente do mês passado. Eles ainda estão se organizando ainda, então eles ficaram envolvidos com isso, então ele não conseguiu vir. Só que foi um evento que eu fui até numa pós dentro da URGS, também para debater sobre essa temática lá dentro. Foi muito interessante a fala dele lá. Discutindo todo esse conjunto, né? Que se a gente não se unir, nada, uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. Não fazer, Acho muito interessante isso que tu tinha dito, de pra gente começar a melhorar, a gente tem que voltar atrás, né? Porque essa cultura nova do mundo, a gente, para se tornar melhor, a gente tem que evoluir, tanto tecnologicamente quanto mental. Mas parece que quanto mais a gente evolui com máquinas, mais a gente deixa o mundo de lado, sabe? Então, mais a gente destrói, mais a gente precisa de recursos, porque para construir máquinas não é fácil, para construir computadores não é fácil. A gente sabe disso com a tecnologia, né? E parece que o tempo todo a gente tem que ficar se policiando, porque a gente sempre acredita que para mudar o mundo a gente tem que começar com coisas gigantes para transformar a cidade inteira de uma vez só, transformar o país todo de uma vez só. Mas ao contrário, a gente começa nos pequenos lugares, né? A gente começa mudando, primeiramente, a gente começa mudando em mim, depois eu mudo o próximo. Aí a partir disso a gente começa a construir algo diferente, né? No meio termo. Acho isso muito interessante da fala. É a conscientização, né? Exato. Começar dentro do meu terreiro, que chama o outro, porque, como qualquer comunidade, eu ainda acredito que dentro da nossa religião de matriz africana a gente ainda precisa de mais união, né?
Isso eu digo qualquer. A nossa cultura, carnaval também precisa de mais união e estamos caminhando, né? Pequenos eventos, né? Mas que me atingem de alguma forma, que vai me atingir, né? Vou chegar, vou conversar lá dentro do meu terreiro, que já vai, né? Um amigo conhece o outro e eu acredito que tem que ser esse caminho para, como ele falou, alguma coisa tem que acontecer. Então que a gente começa do micro, né? Pro macro, de forma que uma não faz melhor, mas uma junto com a outra, né? A gente consiga chegar em algum lugar melhor. É um trabalho de formiguinha, exatamente. Começar pelos pequenininhos, antes do terreno, a gente tem criança que frequenta, né? Meus netos. Pegando um pouco do gancho ali da URGS, né? A minha tia, que a Yasmin chamou, ela está dentro do projeto do Mulheres de Aruanda, que é o que a gente faz como chamada a todos os povos. Que é Aruanda, de onde veio nossos iabás e tudo mais. E ela, agora, quinta-feira, fez uma reunião também com o pessoal da URGS, que a gente vai pôr uma live lá dentro, falando sobre águas, falando sobre a metodologia do tempo. Dentro da URGS vai ser. Não saiu ainda uma data prévia, mas vai ser lá dentro da URGS. E também pegando um outro gancho teu, de pegar as crianças e começar com nossas crianças, né? Dentro do projeto também que a gente tem um projeto Nosso Futuro, que é com as crianças de 0 a 14 anos por ali, que a gente conscientiza eles de como fazer, né? De como largar, de como despachar, de como faz a nossa religião de hoje em dia, né? E por eles mesmos a gente já pode começar as folhas, né? Porque tem cada folha imagina que a outra na natureza, né? Tem as folhas grandonas que a gente pode transformar em símbolo, né? É bem interessante. Uma coisa que eu achava muito legal, não sei se alguém aqui lembra quando teve a ecobarreira no dilúvio, lá quase que foi um universitário, que ele, eu não sei explicar como era essa ecobarreira, mas ela ficava no dilúvio, e ali o lixo que vinha descendo, ele era acumulado, e uma vez de 15 em 15 dias vinha um caminhão e tirava todo aquele lixo, porque o lixo não conseguia chegar até o Guaíba, né? Eu achava muito interessante, a prefeitura só fez uma experiência e não levou adiante, e aí como era particular, tinha que pagar isso. Sabe que eu não acreditei que não existia mais aquilo ali. Não tem. Eu achava assim fabuloso, não sei se alguns de vocês chegaram ali. Era a nossa época. Era muito interessante. Se tivesse mais de uma, né? O lixo não ficaria. Eu fiquei pensando durante meu Deus, uma coisa que era tão útil para a cidade, né? E livrar o Guaíba de tanto lixo, eles tiraram. Agora deram aquela parte ali, deram de moradia das capivaras. E olha, elas estão crescendo. Nas proliferando as capivaras. Daqui a um tempo, vai ter uma... que ninguém mais vai poder passar lá. Com certeza. A residência das senhoras capivaras. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer churrasco de capivara, porque elas vão se... É bom, sabe? Estão crescendo. Mas é mais saudável, será? Oi? Será que é mais saudável do que a carne? É mais... Eu falo Eu sei que a gente chama de falar. Não, sei tem de joelho, coisa assim, que eu falo que é bom, agora de capivara. É uma carne de porco. Agora no dilúvio, aquela água. Pega uma e faz um churrasco. Eu era criança e eu tive tuberculose. Posso começar? Eu devia ter uns 7, 8 anos. E sabe o que me curou? O óleo de capivara. Horrível para tomar, horrível, mas é como diz o outro que há de cura, né? Graças ao óleo de capivara. Mas a carne dela parece uma carne de porco, mas ela é mais seca. Mais forte. A senhora já comeu? Já, não. O marido da minha sobrinha, ele caça, então ele
faz experiência com a gente, primeiro ele dá a carne pra gente comer, cachorro. Aí eu falei, o que é? Paulo César, o que é isso que eu comi? Capivara. Mas tu pegou essa capivara aqui na igreja, não? Peguei lá no banhado, lá no mato. Ele tem que fazer uma carne especial. Vamos pensar que em futuro sustentável nós iremos comer capivaras. Caras, por favor. A tua irmã está apaixonada pelos capivaras. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Viu? Essa juventude gosta de capivaras. Não gostávamos de capivaras antes, agora temos um Guaíba cheio de capivaras. Agora o povo gosta de capivaras. Mas, gente, mas eu queria fazer mais alguma fala. Tá muito legal a conversa. Bom, gente, eu estudei clima, né, a vida inteira. A Duda trouxe bastante uma visão de um planeta super catastrófico nos próximos anos. Mas isso não é à toa. Os cientistas falam, né, que para a região onde fica o Rio Grande do Sul é esperado mais chuva, mais enchentes, mais ciclones. E a Duda trouxe vários pontos ali que são bastante importantes e que a gente, enquanto movimento de juventude, enquanto movimento climático, ambientalista, encontra uma dificuldade muito grande, né? Uma delas é a questão de comunicação que a Duda trouxe, né? Usar as redes sociais. Então, se onde já era difícil a gente falar de clima, de meio ambiente, hoje em dia não tem como, é absurdo. A gente vem buscando tentar conectar outras paixões e outras vivências para falar do clima. Acho que a proposta de falar sobre povos de terreiro e clima já é algo totalmente diferente, porque é algo que vem sendo falado, mas mais nichado, mais dentro dos povos de terreiro, né? Mas que o movimento ambientalista, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito conservador. Muito conservador. O pessoal mais velho, essas organizações já estão há décadas aqui, é muito conservador. É um pessoal que fala, que não vê que se tu não estuda ecologia, tu não fala sobre ecologia, tu não tem espaço de fala. Gente que vai para uma plenária e lá tem povos quilombolas, lá tem os catadores, que reviram os olhos quando essas pessoas falam sobre o meio ambiente. E isso é um absurdo, né? Infelizmente, dentro do nosso movimento, né, a Dudinha entrou no nosso movimento, ela tinha 13 anos, quando ela entrou no movimento, a gente vem buscando desenvolver e formar os nossos jovens tendo essas outras perspectivas. Então, hoje, a gente tem um projeto que a gente fala sobre crise climática e futebol. Né? Como que a crise climática impacta o Grêmio, impacta o Inter? E aí tu já pega um pessoal que é muito difícil que não fala sobre isso. A gente tem um outro projeto que fala Equando a Nossa Narrativa, que a gente está trabalhando junto com o pessoal, com os jovens quilombolas, indígenas, ribeirinhos, periféricos, onde a gente está, junto com um especialista, né, pessoal oficineiro que é da área, a gente recebeu um recurso para fazer isso. A gente dá oficinas de comunicação, de construção de roteiro, a gente conseguiu ter esse recurso da celular para esse pessoal, né, um chip bom, uma internet boa, o pessoal conseguiu utilizar as redes sociais para falar exatamente sobre isso, né? Então imagina se a gente tem o pessoal do Areal lá falando, o pessoal do Areal e do Ubuntu lá falando sobre o que você está falando, tipo, nas redes sociais, sabe? Utilizando as redes sociais deles aí para falar sobre isso. Então esse é o objetivo. E eu acho que enquanto movimento, né, enquanto Eco pelo Clima, a gente podia buscar recurso, né, desses fundos para a gente conseguir replicar esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui de uma forma remunerada, né? Porque a gente sabe que muito do trabalho que a gente faz é um trabalho gratuito, então todo mundo aqui, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossas tarefas de casa, a gente tem nossa família, tem nossos amigos. Hoje é sábado, sabe? E aí a gente precisa, no movimento ambiental também não precisa de recurso, né? Poder incentivar o pessoal a vir e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto, e para finalizar a minha fala, a gente vem acompanhando já há muitos anos um modelo de desenvolvimento, né? Vocês trouxeram um modelo de desenvolvimento do Brasil, do Rio Grande do Sul para Porto Alegre. Quando o dia fala, como que a gente pode fazer para que as nossas casas não alaguem novamente? Primeiramente, a gente vai desmatar, por exemplo, quem sabe, né? Tem dois pontos assim que a gente vê aqui na cidade de Porto Alegre. Um deles é o pessoal toda semana tem um novo SOS Floresta, né? Ajude a Floresta Tal. Tem no Sabará, que tiram o Zafre, já tirou toda uma parte de uma floresta lá. Quer tirar uma outra parte para colocar condomínio em uma cidade que tem 100 mil imóveis desocupados, toda aquela água lá desce
né, morro abaixo, e aí essa água vai para onde? Tem a da Lomba do Pinheiro também, que é um outro espaço preservado, muito bonito, tem bugio, tem um monte de animal ali, que também o pessoal, a Melmi quer tirar para colocar mais condomínio de luxo. Toda aquela água, as nascentes que estão ali, vai descendo Vila dos Saus, passa pela Restinga, que também é um espaço que querem colocar no segundo Alphaville da região sul de Porto Alegre. Então são 400 hectares que essas empresas querem tirar de lá, que vai impactar não só o bairro Restinga como um todo, mas diversas comunidades que estão ali do lado, né? O Vila dos Saus, o Rincão, que depois vai na Serraria, que é onde a água vai seguindo, né, até chegar lá no Guaíba, tudo vai ser impactado, tudo vai ser alagado. Então, a gente vem acompanhando isso, a própria questão que você trouxe, né, da questão do Guaíba, que ao invés de a gente estar protegendo, né, as nossas bacias hidrográficas, a gente está replantando dentro das margens, né, as matas ciliares, que a gente chama, o pessoal está derrubando tudo. Porque eles acham que se derrubar tudo e cavar o buraco para tirar a areia do rio, a água vai fluir mais rápido, mas a água vai chegar em algum lugar, ela vai chegar com mais força. Então, se ela não vai do Taquari, a gente começa a desassorear e tirar água, e tirar as matas do lado, primeiro a água vai ir toda para a cidade, ela vai ter uma velocidade maior para cá para Porto Alegre, a gente sabe que a gente não está preparado para isso e vai alagar mais na frente. E se não fecha aqui, segue para o sul do estado, pelo Então, norte da Rio Grande. E vai seguir. E a água de mais espaço faz mais velocidade. Então, acho que até como encaminhamento nosso também, a gente seguir pensando como a gente vê as ações que são feitas hoje, principalmente pelo poder público, se é algo imediático ou se é algo a longo prazo. O que a gente precisa hoje é algo a longo prazo, a gente precisa reflorestar, a gente precisa falar sobre alternativa para a cidade, né? A gente precisa falar sobre que os vereadores de Porto Alegre hoje falam que querem acabar com a favelização da Zona Sul. Gente, isso é um absurdo, entendeu? Então a gente também estar atento ao que está acontecendo e ter sempre um olhar crítico para aquilo, né? Ano que vem, ano de eleição, vai ser bastante conturbado, já está sempre bastante conturbado. E a gente conseguir levar todo esse acúmulo aqui, desenvolver cada vez mais esse acúmulo também, para quando chegar esse momento, que a gente sabe que importa, né? Quem a gente coloca lá importa. E a gente conseguir ter uma visão diferente, assim, nos próximos anos. E parabéns pela atividade. Eu amei, aprendi bastante com vocês aqui também. Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, não porque minha família nunca foi assim, meio largado, né? Às vezes eu rezo assim, mas rezo que eu não sei pra quem que eu quero. Alguém de boa, né? Certamente alguém. Mas fiquei muito feliz e eu aprendi bastante com vocês, de verdade. Eu acho que o ponto que a Rê comentou da questão de que importa ano que vem é algo muito importante, importa muito o fato que ano que vem é um ano eleitoral. São muitos poucos candidatos que a gente tem de povo de terreiro, e quando a gente tem candidatos de povo de terreiro, em grande maioria, eles não têm uma política que pensa no futuro de forma sustentável, de forma de defender. Grande parte envolve partidos e que a base daquele partido não é defender o povo de terreiro, inicialmente, quem dirá o meio ambiente. Então é algo muito importante ano que vem a gente entrar nesse questionamento, principalmente a gente como juventude ter esse ponto de em quem votar, porque são nossos futuros que estão em risco, são as nossas vidas, são os nossos meio ambientes, são as nossas religiões, da nossa ancestralidade, que é somente um voto. Podemos ser só uma formiguinha, mas muitas formiguinhas juntas dá um bom formigueiro. E pensando no final dessa conversa, eu queria muito agradecer todo mundo que está aqui. Nossa, é muito importante ter todos vocês aqui. Está sendo um momento em que eu fiquei muito nervosa para hoje, muito mesmo. Mas está sendo muito importante ter a presença de cada um de vocês dessas risadinhas suas assim, olha. Ela entendeu que eu estava realmente muito nervosa para essa conversa. Mas foi muito bom que deu muito certo a presença de todo mundo, foi muito importante a presença, as conversas, as trocas de todo mundo. E hoje a gente teve certeza que a luta coletiva, a gente está aqui juntos, unidos, querendo defender. Qual vai ser o caminhamento dessa roda é um questionamento complicado, do qual eu não consegui definir ele, porque ele já é um caminhamento de muita coisa, principalmente para minha militância, ele é fruto de toda a minha bolsa de estudos, mas eu estou entrando na faculdade mês que vem,
Então eu penso muito em seguir debatendo o meio ambiente e religião, porque são duas frentes muito importantes na minha vida hoje. Acho que todo mundo me quis, sabe, né? Sou militantezinha, sou das mídias sociais, sou meio blogueirinha. Lá tá sendo gravado pro meu projeto final, mas eu gravei vários takezinhos aqui da fala de todo mundo, porque vários takezinhos vão pra internet também. E queria muito agradecer novamente todo mundo. E agora a gente vai ter alguns lanchinhos ali na frente, que a gente tem canjica, mais alguns docinhos. E como a Rê comentou, é importante a gente conseguir alguma forma de se autofinanciar dentro da militância. Existem alguns recursos que são muito difíceis da gente conseguir, mas ali na frente tem a minha lojinha, que por sinal hoje vai ser o último dia da minha loja, eu tô fechando a loja, porque como eu vou entrar na faculdade não vou ter tempo pra ela. Então, quem quiser, tem vários produtos ali de religião, alguns coisinhos de militância também. Muito obrigada.